Em reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, na Suíça, o secretário-geral Antônio Guterres disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia desencadeou as maiores violações aos direitos humanos de que se tem notícia, citando os ataques à infraestrutura civil e ao sofrimento da população ucraniana. Na terceira e última entrevista especial sobre um ano da invasão da Rússia à Ucrânia, vamos falar sobre os impactos da guerra na economia mundial e como deve terminar esse conflito. A invasão da Rússia à Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022 não mudou apenas a rotina do povo ucraniano, mexeu também com a economia do mundo inteiro. De alguma forma, a lógica do mercado internacional, aquela velha e boa lei da oferta e da procura que definia preços, passou a ficar em segundo plano e foi atropelada por outros fatores. É só você pensar, por exemplo, no preço do gás. Uma lei de mercado muito dura quando você tem oferta de gás, mas só que esse gás não pode ser comprado. Essa situação ela passou para petróleo, essa situação passou para fertilizantes, isso é uma situação dramática para o mundo todo. Essa situação passou para grãos. Olha o que aconteceu com os preços do frete marítimo. Eles enlouqueceram. Não havia, inclusive, parâmetro de cobrança. Diante desse cenário, o Conselho de Segurança da ONU fez um alerta para os dois lados da guerra sobre os riscos de faltar alimentos, principalmente nos países mais pobres, sem a oferta dos insumos e grãos russos e ucranianos. Corredores de passagem no leste europeu foram criados para garantir a exportação. Mesmo assim, o mundo inteiro foi atingido pela onda da inflação, que já vinha galopante nos 2 anos de pandemia. Se você me perguntar se nós estamos vivendo, neste momento, uma tempestade perfeita, eu vou te dizer que é bem próximo disso, né? Porque, de algum modo, nós estamos, sim, na realidade econômica, financeira e do comércio internacional, numa situação bastante preocupante. Durante esse 1 ano de guerra, a economia mundial foi se adaptando à nova realidade. Mas os efeitos do conflito na inflação mundial ainda serão sentidos por mais alguns anos. O Brasil comprou, ao longo do ano de 2022, 8,2% menos fertilizantes. Mesmo comprando 8% a menos de fertilizante, ele gastou 63% a mais em moeda internacional, em dólar, para pagar esses fertilizantes ao longo do ano. Isso terá impacto em todo o processo produtivo ao longo da safra 22, 23, 23, 24. Vamos olhar o caso do gás, né? A Alemanha está aceitando pagar o preço que for necessário para ter gás. A minha pergunta é muito simples: até quando? Segundo o professor de Relações Internacionais Leonardo Trevisan, os preços hoje voltaram a patamares pré-guerra, mas de forma artificial, graças ao subsídio de alguns países e a uma demanda mais enfraquecida, como por exemplo da China. A China estava num processo de lockout. Quando o ano acelerar de fato, quando o trimestre completar, quando a China estiver consumindo normalmente petróleo, gás e todos os insumos, nós vamos ver se será possível pagar esse preço. Após a visita surpresa do presidente americano Joe Biden à Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a saída do Tratado de Desarmamento Nuclear assinado em 2010 e aumentou a tensão do conflito. O professor da ESPM não tem uma previsão de como essa guerra vai acabar. Prefere citar uma entrevista feita pelo jornal americano Financial Times com o general americano Mark Milley, que é o chefe maior das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: esta guerra está muito clara que os dois lados não podem alcançar seus objetivos plenos. Ou seja, a Rússia nunca vai tomar a Ucrânia, nós não vamos deixar, pode esquecer. 2, nós também podemos esquecer que nós vamos entrar pelo sul e pelo leste, onde a Rússia colocou 320 mil soldados desde o final do ano passado, e nós vamos expulsar eles de lá só se acontecer um colapso. Palavras do general. Aí vem a parte interessante do que o general diz. Guerras em que os dois lados não podem vencer perfeitamente, só tem uma solução: a mesa de negociação. Nessa entrevista, o general cita também a reação do Congresso dos Estados Unidos em relação aos gastos feitos por Joe Biden para ajudar a Ucrânia,
quase 80 bilhões de dólares que foram pagos pelos contribuintes americanos. O líder republicano, Kevin McCarthy, fez uma declaração, e ele tem maioria na Câmara, fez uma declaração muito forte. Está na hora de rever o cheque em branco dado pela Câmara para a gestão da guerra da Ucrânia. Em outras palavras, tem recessão aí fora, está caro demais. Chegou uma hora em que os dois lados vão ter que sentar na mesa. E vai doer para os dois. Um vai ter que fazer concessão e o outro também. Esta é o quadro.